Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos e a gente vai continuar nesse vídeo a nossa série sobre o latim do jurista. Hoje eu vou falar para vocês do brocardo Nemo tener tursi detegere. O significado literal desse brocardo é que ninguém é obrigado a ser descoberto, né? E de um ponto de vista jurídico, a gente traduz como ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. O fundamento desse brocardo é que as provas que dependem da participação do acusado não podem ser produzidas contra a sua vontade. Por exemplo, se alguém está sendo acusado de um crime, ele não pode ser forçado a fazer um exame de DNA ou participar da reconstituição simulada dos fatos, como tem previsão lá do nosso Código de Processo Penal, porque esta produção probatória pode levar à sua condenação. Por muito tempo, o STJ entendia que numa ação de investigação de paternidade, se o sujeito não quisesse realizar o exame de DNA, ele era presumivelmente pai daquela criança, né? Acontece que isso teve muita crítica da doutrina, porque poderia gerar injustiças. Imagine se a mãe da criança tivesse relacionamentos com vários parceiros de forma desprevenida, né? Qualquer um poderia ser o pai da criança e não necessariamente aquele que se recusou a realizar o exame de DNA. Então esse entendimento, que inclusive era simulado, ele deixou de existir. Mas é claro que esse brocardo, esse princípio do nemo tener tursi detegere, não impede que um sujeito seja condenado, porque existem vários outros meios de prova que podem levar à sua condenação e não só aqueles que o sujeito é obrigado a participar. Por exemplo, se você está dirigindo alcoolizado, o agente de trânsito ele não pode obrigar que você realize o exame do bafômetro, mas o Código de Trânsito já adverte que, se não for possível a realização do teste de alcoolemia ou toxicológico, é possível que a embriaguez seja aprovada por outros meios, né? Como através de exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios de prova admitidos em direito. Bom, apesar de existir esse brocardo que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, o STF tem uma posição um tanto polêmica nesse sentido, que o STF ele faz uma divisão entre as provas que são invasivas e as provas não invasivas. Segundo o STF, provas invasivas seriam aquelas que infringiriam a liberdade corporal do acusado, como forçá-lo a realizar um exame de DNA, por exemplo. E as provas não invasivas são aquelas possíveis quando o corpo do sujeito, objeto da prova, não for prejudicado. Essa decisão surgiu no caso de um indivíduo que respondia por vários crimes, mas o Poder Judiciário estava com certa dificuldade de provar que seria ele o responsável, o autor desses diversos crimes. Então, o que é que foi feito? Foi extraído um pouco da sua saliva em um copo que ele bebeu no refeitório do presídio. Então, o STF decidiu que isso era uma prova não invasiva e, portanto, apesar de ninguém poder ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, não incidiria esse brocardo, não incidiria esse princípio, o que é uma decisão muito contestável, porque a ideia do brocardo, a ideia do princípio é que ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra a sua vontade, e não que está se extraindo a força dele. Quando você extrai uma prova de um exame de saliva, como nesse caso, veja que a prova está sendo submetida contra a vontade do sujeito do mesmo jeito, apesar de não ter sido extraída à força. Então eu acho muito criticável esse entendimento do STF. Mas, de um modo geral, esse princípio, esse brocardo latino, vigora plenamente no ordenamento jurídico. Então, eu quis trazer esse brocardo de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, que esse sim é um brocardo latino
muito atual e que pode ser utilizado em diversos ramos do direito. Então é isso, até um próximo vídeo dessa nossa série Latim do Jurista.